Este vídeo trata-se da terceira e mais inédita parte do depoimento de Raquel dos Passos Silva, a neta da deputada federal Flor de Lis dos Santos Souza, que resolveu colaborar com a justiça, uma das pouquíssimas da numerosa família da deputada, na tentativa de ajudar a salvar seu pai, o pastor Carlos Ubiraci, réu preso por se associar ao crime cometido, liderado, segundo as investigações, por Flor de Lis, que culminou no assassinato de seu marido, pastor Anderson do Carmo, que ocorreu em junho de 2019, na garagem da casa da família. O caso é um dos mais polêmicos que se tem notícia no país, pois envolve muita gente, muitas histórias, dramas, reviravoltas, curiosidades, hipocrisias, escândalos e tantos outros crimes, como abuso de menor, maus tratos, possíveis adoções ilegais, produção de documento falso, tentativas de envenenamentos, rachadinhas políticas, possível lavagem de dinheiro. Todas essas e outras são possibilidades de crimes cometidos por Flor de Lis e seu bando, além do homicídio do pastor Anderson. Raquel foi a única neta, ainda que afetiva, que resolveu contar tudo o que sabia, ao menos parte significativa para a polícia, do que se sabe sobre práticas da família e dos bastidores do crime em si. Raquel é a única filha biológica de Carlos Ubiraci e Cristiana Rangel, um casal de irmãos de criação que se casaram e, além de Raquel, criaram mais duas filhas, Roberta e Rebeca. Muitos perguntam por que publicar este depoimento só agora, se ele foi feito em dezembro. A pergunta que fazemos é: e se não publicássemos? Pensem, as respostas que as demais mídias lhe deram sobre o caso foram satisfatórias? Pois é, estamos aprendendo com o caso Flor de Lis sobre como funciona o sistema religioso, político, jurídico e também a produção de notícias neste país, de manchetes. Nós não divulgamos o depoimento de Raquel, mas divulgamos uma entrevista ao vivo com ela, onde ela conta parte de seu depoimento, fora o que outros colegas haviam divulgado também. E também publicamos o depoimento de Rebeca, irmã de Raquel, onde ela também revela a configuração da cena do crime, da possível cena do crime. Enfim, quem nos segue sabe, já cansamos de explicar que trabalhamos em um sistema borboleta. Aos aventureiros que sempre seguem com as mesmas perguntas, o que é normal também, enfim, temos a nossa lógica e prestem atenção como ela vem em um momento oportuno ou não. Raquel é a neta que derrubou a avó. Ela e sua irmã Roberta, segundo fontes confiabilíssimas, são as únicas pessoas da família Flor de Lis que não são contaminadas pela criação, pela doutrina, porque os demais, segundo fontes, incluindo as pobres crianças, já carregam nos ombros o forte peso dos estragos causados pelos horrores da criação. Então, o depoimento de Raquel é e será sempre uma bíblia para se entender o caso, a história e a mentalidade de Flor de Lis dos Santos Souza. Vamos então à terceira e última fase deste depoimento. Certo, e em relação a Isabel e ao próprio pai, Carlos Ubiraci, a Flor de Lis já bateu neles também de alguma forma? Na Isabel? Isso. A Isabel sim, já pisou na cabeça da Isabel. Porque a Isabel falou alguma coisa para uma irmã da igreja. Isso a gente era bem nova lá na casa do Rio. Eu lembro que ela deitou Isabel no chão e pisou na cabeça dela. Tá, e bateu no seu pai também, não? Bateu no meu pai, bateu até com uma panela de pressão na cabeça do meu pai. Não sei como que ele não morreu. Certo, bom, Adriano, a senhora chegou a ver ele nesse dia, depois dos fatos? Eu lembro do Adriano só no quarto, quando o Lucas chegou, aí ele começou a passar mal, começou a se debater. E depois eu saí do quarto. Começou a se debater? Como que é isso? Eu não sei, porque o Lucas falou que não foi ele. Todo mundo começou a acusar o Lucas, e ele falou: mãe, não fui eu, mãe, não fui eu. Aí o Adriano começou a se debater e gritar: quero meu pai, quero meu pai. Aí ele começou a se debater assim. Então as pessoas já acusavam o Lucas. Entendi. E nos dias seguintes, quer dizer,
nas semanas depois do crime, a polícia indo lá, a senhora soube de alguma coisa, os celulares, o que foi feito? O celular do Lucas, não. O celular do Flavinho, eles esconderam no... Eu fiquei sabendo depois que foi a Simone que falou. Eles esconderam no negócio do ventilador de teto. Quem escondeu? A Simone. A própria Simone escondeu? A Simone escondeu. O celular do Flavinho. Do Flávio, o celular do Flávio? O celular do Flávio. Não sei por quê. E eles queimaram também alguma coisa no banheiro da Simone. Não sei se foi a roupa do Flávio, do Flavinho, mas foi algum pano que eles queimaram. A senhora, isso foi queimado no próprio banheiro ou no quintal? No banheiro. No banheiro de quem? Da Simone. Da Simone, né? E aí ela teria queimado isso ou outra pessoa? Não, a Lohane, a Simone e a Rafaela que queimou. Queimou a camiseta do Flávio, a camisa do Flávio? Foi roupa, ficou um cheiro bem forte lá em cima. E também tem tipo assim, quando os policiais iam lá em casa, quando eles iam embora, a gente ficava sempre ali na varanda. A gente achava graça disso. Quando os policiais iam lá em casa, Meu pai até chamou a atenção da gente por causa disso uma vez, e a gente ficava sentado rindo. Ah, o policial fez isso. Ah, o policial fez aquilo. Aí eu fui e falei assim, ô Ramon, você se lembra daquela vez que você estava lá limpando a cena do crime? Ele foi e falou assim, eu se lembro. Aí a Tayane perguntou e falou assim, por que você fez isso, Ramon? Você sabe que você não pode fazer isso. Você foi inteligente. Aí ele, mas se não tem crime, não teve. Se não tiver sangue, não ia ter crime. Aí eu fiquei, Ramon, que é isso? Aí todo mundo começou a rir. Aí a Tayane falou assim, você é um garoto tão inteligente falando isso? Aí todo mundo começou a rir, quem? As crianças. Tava a Agatha, a Júlia, a Bruna. Raquel se corrige. Não, Bruna estava em Brasília. A Eduarda, a Rayane, eu, a Anabel, acho que só. Essa queima da peça de roupa lá no banheiro da Simone foi... A senhora chegou a ver se essa roupa que estava no sovaco, na axila enrolada do Flávio, se era essa roupa? Não, não cheguei a ver. Não chegou a ver não, né? E teve também do lado de fora do quintal? Teve queima. Eu escutei ali na casa também que tinha papel lá, que a Flor de Lis tinha jogado lá. Agora que documento era? Queimaram papéis, então, seriam documentos. Isso. E era costume fazer queimada ali na casa para queimar sem ter um propósito específico? Então a Raquel parece entender o termo queimar como se fosse para fazer churrasco, enquanto o Dr. Carlos se refere a queimar documentos, queima de arquivo. No entanto, após responder o Dr. Carlos, não corrige o sentido do que quis perguntar. E Raquel responde, era costume. O André fazia isso com a família Oliveira. Eles compravam carne deles lá e ficavam por lá mesmo. Entendi, mas esse dia da queima foi antes da polícia fazer uma diligência, no caso? Não, foi depois. Aí a Raquel se corrige. Não, acho que foi um dia antes. Um dia antes, a senhora viu essas... não, me falaram que ela jogou papel lá. A galera do pessoal da casa, a Érica foi e me falou. A Érica Dias, então, disse que ela, no caso, é quem? A Simone ou a Flor de Lis? A Flor de Lis. Acho que a Paula estava junto com elas, queimando os papéis também. A própria Flor de Lis, junto com a Paula, estavam separando documentos para jogar na fogueira, isso? Isso. Certo. Isso a Érica Dias quem lhe contou. Eu ficava bastante no quarto da Érica conversando. Certo, Teve alguma briga com alguém da casa, você sabe? Esse tempo que ele ficou lá, nunca vi. Porque era casado e tinha chegado há pouco tempo, não é isso? Ele era casado e tinha terminado e ficou lá na casa um tempinho. Você chegou a ver o corpo do pastor antes de ir para o hospital ou não? Não, eu não consegui ver. Chegou a conversar com o Daniel, com o Luan, depois dos fatos, no dia seguinte, pouco tempo depois ou não? Te contaram se estava vivo, se estava morto? Não me lembro. Tá, sem mais, excelência. Pelo assistente de acusação, doutor Ângelo Máximo. Raquel, boa tarde. Boa tarde. Voltando ao início do seu depoimento, você citou uns nomes, Alexandre, Tayane e Anabel.
Anabel, citou ainda outro nome que eu esqueci aqui. Michele. Você respondendo as perguntas do Dr. Gregório, você se referiu à casa de Itaipuaçu há 2 anos atrás que foi adquirida. Contando há 2 anos, contando de agora ou da data da morte do pastor Anderson? A senhora deu a resposta. Quanto tempo que comprou a casa? A senhora falou 2 anos. Deve ser de hoje, né? Pergunta a juíza. 2 anos. Mas em relação ao crime, 2 anos de quando? Acho 2 anos... Não, a senhora não pode perguntar para ele, tem que responder para a gente. Faz a pergunta de novo, doutor, por favor, pergunta a Raquel. É só um instantinho. Olha só, a senhora que deu a resposta aqui hoje. Para o advogado. Quando ele perguntou hoje aqui para a senhora, há quanto tempo seu pai tinha casa em Itaipuaçu? A senhora disse, muito tempo atrás. Aí ele perguntou, quanto tempo? A senhora falou, 2 anos. Há 2 anos de quando? E é o que o doutor quer saber. Quero saber se é 2 anos. Espera. 2 anos de quando? Qual é a referência que a senhora utilizou para falar 2 anos? Só achei que era 2 anos mesmo. Mas 2 anos de quando? De hoje, de ontem, de anteontem, de quando? Que a senhora usou como referência para falar 2 anos atrás. Raquel continua sem entender ou fazendo-se de desentendida ou nervosa pela pressão da juíza, de forma que não consegue entender a lógica da referência de tempo. Ela começa a falar cada vez mais baixo e introspectiva. É que faz já bastante tempo. Sim, mas é 2 anos da data de hoje. A senhora usou como outra referência. Eu não estou entendendo. 2 anos, nós estamos em 2020, mais ou menos 2018, é isso? Não, foi 1 ano então, foi em 2019. Raquel, você conheceu a Paula Barros? Pergunta o doutor Ângelo. Conheci. Paula Neves Magalhães de Barros, nome completo. O que ela faz na casa? Fica atrás da Flor de Lis o tempo todo. Não entendi o que ela falou, doutor. O quê? Fica atrás da Flor de Lis o tempo todo. O que ela manda fazer, ela faz. Ela faz treinamento das testemunhas na sala da casa. Ela chegou a fazer no começo. Agora ela fica hoje em dia, eu não sei dizer o que ela faz. Ela mora na casa da Flor de Lis? Ela tá praticamente morando lá. Tá morando lá. Você sabe me dizer aonde ela... Ela falou praticamente, né? Tá sempre lá. O que a senhora quer dizer com isso? É onde ela dorme na casa? Aonde que a senhora Paula Barros dorme? Na mesma cama que a Flor de Lis. Ela dorme lá? Pernoita na casa, então, a senhora quer dizer? Pergunta a juíza. Na mesma cama. Na mesma cama que a Flor de Lis? Pergunta o doutor Ângelo. Na mesma cama com a Flor de Lis. A respeito do advogado. Você sabe por que a sua mãe resolveu trocar de advogado? Na verdade, fui eu que resolvi trocar de advogado, doutor, porque o doutor Felipe não estava dando assistência nenhuma. Sim, ele dava satisfação à Flor de Lis. Ele? Com certeza, né? Quem pagava os honorários do doutor Luiz Felipe? Era a Flor de Lis? Flor de Lis. Ela falou que a minha mãe sugeriu para ela que ia pegar um defensor público. Ela falou que seria um favor, que estava pagando 100, não é 1.000, Ela falou um valor bem alto. Entendi. Você falou, a sua mãe se sentiram o seu pai prejudicado, é isso? Enquanto estava com ela? Muito. Mas prejudicado pelo quê? Pergunta a juíza. Porque ele só falava que ia ficar 40 anos. Então a gente ficava, mas o quê? Prejudicados com a assistência do doutor, é isso? Doutor Luiz Felipe? Pergunta a juíza. Isso, a gente perguntava o que é que ele fez, a gente não sabia, ele só falava que meu pai ia ficar 40 anos lá. O fato de a Rafaela ter segurado o cachorro, tu sabe se ela segurou o cachorro no momento em que a Simone dava os tiros no Anderson? Só um instantinho, doutor, só um instantinho. A Simone não é acusada aqui, né? O senhor pode reformular a pergunta? A Simone, de dar tiro, ela não é acusada, não. Quem é acusado de dar tiro é o Flávio. Vou pedir para o senhor reformular.
Ah, desculpa então, Excelência. Você sabe então se a Rafaela segurou os cachorros, no sentido de assegurar o fato do pastor ser assassinado? Isso eu perguntei para ela. Você estava onde na hora dos tiros? Ela falou que estava ali com os cachorros. Então deve ter segurado os cachorros para os cachorros não descerem. Então, ela estava segurando os cachorros para o crime ser cometido. A senhora sabe dessa informação, Raquel? Não, não sei. Pois não. Quanto aos cachorros, Dr. Carlos, promotor, pede a palavra. Pois não. Quanto aos cachorros, a senhora disse que os cachorros morreram e um dos cachorros 3 dias depois. Isso. Ele já tinha doença, já era doente o cachorro? O cachorro estava super bem. Estava super bem. Mas já era de 15 anos o cachorro, não. Eu não lembro quantos anos ele tem, mas ele estava bem de saúde. Estavam bem, os dois estavam bem. E daí, 3 dias depois, uns 3, 4 dias depois, ele morreu. Morreu. Tá, obrigada. Voltando a Rafaela. Você ouviu por alguém na casa da participação dela no crime nesse sentido de segurar os cachorros? Pergunta a doutora Ângelo Máximo. Não. A sua mãe lhe disse o que ela confidenciou para Vivian? Não. Sobre a briga que você narrou entre Misael e o pastor Anderson. Você presenciou a troca de socos? Você viu com seus olhos? Vi com meus olhos. Eu saí do quarto correndo. Achei feio eles estavam fazendo aquilo. Entendi. Por que a Flor de Lis comprava iPhones? Doutor, só um instantinho. Aí tem que perguntar para a Flor de Lis, né? Por que a Flor de Lis comprava iPhones, doutor? Não, ela contou isso aqui. Ela lembra que ela comprava. Agora por que ela comprava, tem que perguntar para a Flor de Lis. E não para a Raquel, não. Não foi ela que comprou. Foi uma semana depois que o pastor Anderson morreu. Aí ela começou a comprar um monte de coisa. Então o promotor interfere mais uma vez. Só para complementar, doutor, ela comprou depois que os celulares tinham sido apreendidos, não é isso? Isso, aí ela saiu comprando e comprando e comprando. Pela polícia, né? Nesse ponto que eu ia chegar aí. Toda vez que a polícia apreendia os telefones, ela ia e comprava iPhones. Você tomou conhecimento de algum plano para matar a Regiane? Eu fiquei sabendo pelas crianças que o Adriano queria matar a Regiane. Teve uma reunião nesse sentido? Eu fiquei sabendo pela Rebeca. Eles não me chamaram para essas coisas porque eu sou muito na minha. E teve uma reunião, sim. Para matar a Regiane? Para falar, Para falar, na reunião foi falado. Quem falou para a Regiane que o Adriano falou quem falou para a Regiane que o Adriano falou que ia matar a Regiane. Entendi, Você estuda, Raquel? No momento eu estou só trabalhando, porque eu tive que trancar a faculdade, porque meu pai não está mais podendo pagar. Mas em algum momento você foi obrigada a estudar escondida no banheiro? Eu tive que estudar 1 ano, que meu curso de auxiliar de veterinária escondido, porque a Flor de Lis e o Anderson não deixava a gente fazer nada que não fosse para a igreja. Assim, ajudar a igreja. Então eu fiquei 1 ano escondida e meu pai pagou esse ano o curso 1 ano escondido. Você conhece Gabriela? Conheço. Quem é a Gabriela? É uma das filhas de Flor de Lis. Irmã do Lucas? Irmã do Lucas, da Júlia e da Bruna. Você presenciou ou tomou conhecimento de algum tratamento em relação da Flor de Lis e Paula Barros, no sentido de orientá-la a prestar depoimento aqui hoje? Não. Não? Sem mais, Excelência. Após o término do depoimento, existe uma conversa fora do microfone, que parece se referir ao encaminhamento das provas de áudio e print de mensagens citadas por Raquel no depoimento, ao mesmo tempo e por um período de quase 10 minutos em que a juíza procura colocar a ordem no plenário, retomando o depoimento oficialmente. É retomada do depoimento da testemunha Raquel para o Ministério Público. Dr. Carlos, promotor. Raquel, então, só para esclarecer essa questão dos áudios. A senhora disse que recebeu 2 áudios, não é isso? Isso. São 2 áudios grandes, pequenos. São áudios, eu acho que tem 57 segundos e o outro tem 30 e poucos segundos. E quem lhe mandou esses áudios? A Flor de Lis, pelo WhatsApp da Tayane. A senhora disse que é a Flor de Lis pelo WhatsApp da Tayane porque a voz é da Flor de Lis, é isso? A voz é da Flor de Lis. E o que ela diz nesses áudios? Ela fala: "Ô Raquel, você não é uma menina rancorosa, um negócio desse. Você é uma menina boa, algum negócio desse.
Não tô lembrada agora. E os 2 áudios ela fala isso, não? E no outro áudio ela fala do meu pai, eu acho. Você vai prejudicar seu pai. Um negócio desse. E isso ela mandou antes de você, quando você estava indo para a delegacia, isso? Quando eu estava indo para a delegacia. Aí eles me prenderam no carro. Aí foi e me mandou esses áudios. Aí eles te prenderam no carro, como é que é isso? Eles me prenderam no carro para eu não ir depor. Eles quem no carro? A Nana, a Vivian, Gabriel e minha mãe. Sua mãe é Flor de Lis ou a Cristiane? A Cristiane. Aí eles não queriam que você fosse para a delegacia. Porque a Flor de Lis falou para eu não ir e não deixarem eu ir. Aí elas foram e me prenderam no carro. Entendi. E aí a Flor de Lis mandou esses áudios dizendo que ia prejudicar o seu pai, não é isso? É isso. Ia prejudicar o meu pai e mandou vários, um monte de mensagem de texto. Um monte de mensagem falando o quê? Que ia prejudicar meu pai, que eu não era assim, que ela gostava tanto de mim, sei lá o quê. E isso foi antes de você ser... A senhora saiu da casa, foi expulsa da casa? Ela me expulsou da casa. Antes ou depois? Você foi na delegacia e depois foi expulsa? Eu fui expulsa e depois, uma semana depois, me chamaram para depor. Uma semana depois, quer dizer, a senhora foi expulsa e ainda assim ela mandou esse áudio. Me mandou esse áudio que me amava tanto, que não sei o quê, que não era para você ir na delegacia. Tá tudo bem, obrigada, Raquel. Alguém mais quer retomar? Dr. Luiz Felipe, pelo réu André? Raquel, só uma pergunta. A deputada, mãe, ela disse para... Raquel interrompe. Não, a deputada não é minha mãe, não. Tá, desculpa. A Flor de Lis disse para a senhora não ir porque poderia prejudicar seu pai. Em algum momento ela instruiu a senhora, falou para a senhora não ir porque poderia prejudicá-la? Não, mas... Ela falando isso, né? O senhor é advogado da Flor de Lis, doutor? Interrompe o doutor Ângelo Máximo. Peraí, doutor. Não interessa de quem vem e qual lugar, doutor. Ele pode fazer a pergunta, tá? Pode responder, por favor. Mas ela falando isso ia me tocar para eu não ir, né, doutor? Porque ela sabe que eu sou apaixonada pelo meu pai. Tudo bem, mas ela falou para a senhora não ir porque poderia prejudicar seu pai. Sim. Tá certo, sem mais. Ok, eu vou pedir para entregar o celular da senhora. A senhora liga, por favor, tá? Posso ligar? Pode. Vou pedir para a senhora colocar o áudio. Aí a senhora coloca o áudio no microfone, por favor. Eu não sei se tem... Como a senhora disse que já foi apagada a mensagem do remetente, não é isso? Não sei se teria como a senhora tirar o print. A senhora tem o print já aí? Eu tirei antes de excluir. Antes dela apagar a mensagem, eu tirava print, depois eu lia. Aí ela apagava. Então tá ótimo. Aí a senhora manda o print e a mensagem, tá bom? Depois que a gente mandar, encerrar por e-mail, tá? Tá. Um tem 1 minuto e o outro tem 52 segundos. Tá. A senhora pode colocar o play e colocar para ver se a gente consegue ouvir. Nesse momento, começam a ouvir o áudio mencionado que seria de Flor de Lis para Raquel com uma voz metálica, típica de gravação de áudio. A minha vida está como está, se coloca no meu lugar, Raquel. A minha vida está como está. Estou sendo acusada de uma coisa que eu não fiz, pagando um preço alto por uma coisa que eu não fiz. Estão me acusando que eu não sabia. Tudo que eu sei, que eu sabia, era o que todo mundo também sabia. Misael, o próprio nem sabia. Todo mundo sabia das ameaças, entendeu? Eu estou sofrendo, Raquel, por uma coisa que eu não fiz. Eu não fiz isso, porque a prejudicada sou eu. Eu fiquei sem meu marido. Eu fiquei sem a pessoa que fazia tudo para mim, que articulava tudo para mim, entendeu? Então agora estou sem meus filhos, meus amigos. Sempre foram meus amigos, de cabeça quente, desespero. Vocês entram em briga e agora você toma posição de mimimi, minha inimiga. Para que isso, Raquel? A gente sempre se amou, minha filha. Pelo amor de Deus, Raquel, entendeu? Não faz isso comigo, Raquel. Não seja injusta comigo, Raquel. Porque eu nunca fui injusta com você, Raquel. Foi por um momento de briga. Olha para minha situação, Raquel. Olha o meu desespero, Raquel. Áudio número 2. Raquel,
A confusão já acabou, tá todo mundo já de cabeça fria. Raquel, em nome de Jesus, minha filha, nós nunca tivemos problemas. Eu nunca te expulsei de casa, até porque a casa é sua. Eu não te expulsei de casa, entendeu, Raquel? Você falou que não dava mais para ficar aqui, eu falei. Aí foi que eu, de cabeça quente, falei, não dá mais mesmo, mas não te expulsei de sua casa, até porque a casa não é minha. Essa casa não é minha. Não te expulsei, Raquel. Não faz isso, Raquel. Não seja injusta comigo. Sempre fui justa com você, minha filha. Sempre te tratei bem, entendeu? Não tira um momento de confusão, de briga, para julgar uma vida inteira. Ok. Alguma pergunta a mais? Posso encerrar o depoimento? Ok. Está encerrado então, em definitivo.